Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, Wendel, Claudinho, De La Cruz. Vamos falar sobre Bruno Henrique, que está voltando, hein? Boas chances de jogar contra o América Mineiro. Vamos falar também sobre a política do Flamengo. Será que o presidente Rodolfo Landim vai apoiar o Luiz Eduardo Batista, o BAP, como próximo presidente do Flamengo? Que história é essa? A gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. Vamos explicar para vocês também a situação envolvendo o técnico Jorge Sampaoli, que está pressionando a diretoria rubro-negra por reforços. A gente vai explicar tudo bem detalhado para vocês sobre essa situação. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like. Por favor, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E se você está acompanhando a gente e ainda não é inscrito aqui, não esquece, tem um botãozinho aqui embaixo, gente. É só clicar, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês, hein? Divulga também para os amigos, pede aí para mamãe, papai, titia, todo mundo curtir e se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Vamos que vamos falar sobre o que interessa, né? O Flamengo folgou nesta terça-feira, se reapresenta nesta quarta-feira de olho no jogo importante contra o América Mineiro. É um jogo que antecede uma sequência complicadíssima, com Copa do Brasil, com um duelo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, com Copa Libertadores, que está chegando por aí também, ou seja, é um jogo no Maracanã que antecede uma sequência fora de casa, uma dura sequência fora de casa de jogos importantes. E para esse jogo, o Flamengo deve contar aí com o retorno do Bruno Henrique, como a gente trouxe para vocês em primeira mão, para quem acompanha a gente, as chances são grandes do Bruno Henrique voltar já contra o América Mineiro. A ideia da comissão técnica é prepará-lo para o jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele estará em campo contra o Grêmio, só não vai para o campo, né? Só não vai para o jogo se acontecer algo fora da curva, ele se lesionar de novo. Vamos bater aqui na madeira, bate na madeira que isso não vai acontecer, né? Mas existe essa chance, então, dele ser relacionado contra o América Mineiro. O mesmo vale para o Fabrício Bruno. Para quem não sabe, a gente já trouxe também para quem acompanha a gente, Fabrício Bruno torceu o tornozelo, mas há expectativa de que ele possa ser relacionado para o jogo contra o América Mineiro, beleza? Grama sintética, o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, fez uma dura crítica à grama sintética, né? E os torcedores do Botafogo, do Palmeiras e do Atlético Paranaense estão pegando no pé dele. Ele falou que ele não gosta de grama sintética, que ninguém vai convencer ele sobre isso. Ele falou que ele acha que o campo sintético é para pelada, para chope, para resenha, que é para diminuir custos e não é para jogar futebol de fato. E ele ainda falou, o problema é o costume e a quantidade de times que jogam no campo sintético. Em nenhum lugar do mundo, dos grandes países do futebol, Alemanha, França, Espanha, você vê grama sintética. Ao meu ver, é um grande absurdo, disse o Zico. Quero saber a opinião de vocês. Concordam com o Zico sobre grama sintética? Lembrando que o Maracanã, né, tem grama natural, mas está longe das melhores condições e volta e meia vira um problema para o Flamengo, tá? Agora vamos falar sobre a política no Flamengo, respeitando sempre a apuração de todo mundo, de todos os colegas, mas hoje rolou, né, uma notícia de que o Landim teria decidido apoiar o Luiz Eduardo Batista, o BAP, como próximo presidente do Flamengo, apoiar o BAP nas próximas eleições. E muito foi se falado, né, e a gente foi correr atrás desse assunto para trazer aqui para vocês as informações que a gente tem, que a gente colheu, que a gente descobriu sobre o tema, né? Primeiro de tudo, tem que tomar cuidado, porque ainda tem 1 ano e meio para essas eleições. Até onde eu sei, o Landim ainda não escolheu quem vai apoiar. E não se sabe sequer o que vai acontecer até lá. Por quê?
Porque existe um movimento interno no Flamengo que briga para que o Landim consiga esticar o mandato de alguma forma, para que, de alguma forma, Landim consiga se manter no comando do Flamengo. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas existe esse movimento. Paralelo a isso, Landim está focado no tema da SAF. Ele está buscando informações, ele está buscando situações para, quem sabe, transformar o Flamengo em SAF. Inicialmente, o modelo que mais atrai a diretoria, a atual diretoria do Flamengo e o presidente Rodolfo Landim, é negociando, né, vendendo uma parte do Flamengo para uma espécie de fundo de investimentos. Segundo Landim, isso seria uma forma de viabilizar a construção de um estádio para o Flamengo. É isso mesmo, tá? Não venderia 100% do Flamengo, venderia uma parte para um fundo de investimentos e esse dinheiro viabilizaria a construção de um estádio para o Flamengo. Tudo isso vem sendo discutido internamente, ou seja, não tem garantia nenhuma do que vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Se o Landim não conseguir esticar o mandato, se o Landim não conseguir transformar o Flamengo ou colocar o Flamengo no caminho de uma SAF, por exemplo, né? Aí sim ele vai escolher uma pessoa para apoiar nas próximas eleições. Tem o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente dele, já ouviu dele em outros momentos que apoiaria ele na sucessão, né, como próximo presidente, mas sei que nada foi decidido, nenhum martelo foi batido pelo Landim neste momento. Uma pessoa de dentro do Flamengo me disse o seguinte, que não convém a ninguém fechar nada agora. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar. Né? O Flamengo está no meio de uma temporada, tem uma possibilidade de disputar uma final de Libertadores no Maracanã, ou seja, tem muita coisa para rolar embaixo dessa ponte, foi o que me disse uma pessoa de dentro do Flamengo. E para quem está preocupado com um possível racha, essa mesma pessoa de dentro do Flamengo me disse o seguinte, se o Landim decidir apoiar o BAP, por exemplo, os principais apoiadores do Landim vão apoiar o BAP. São leais ao Landim. E se o Landim decidir, vão apoiar o BAP. Né? Se for o Dunche, vão apoiar o Dunche. Enfim, vão brigar para que o dano seja o menor possível neste cenário. Beleza, galera? Agora vamos falar sobre campo e bola, que é o importante neste momento. Como eu falei, tem muita coisa ainda pela frente, tem 1 ano e meio ainda. As eleições, as próximas eleições, se acontecerem, serão em dezembro de 2024, ou seja, tem muito tempo pela frente. Falando de campo e bola, o Arturo Vidal voltou a alfinetar Jorge Sampaoli. Depois da estreia pelo Atlético Paranaense, ele alfinetou o Sampaoli, né? Falou mal do Sampaoli. Nesta terça-feira, ele voltou a alfinetar o Sampaoli. Tá? E a situação não pegou bem com o Sampaoli, viu? O Sampaoli ficou muito chateado, né? Mas disse que não quer falar sobre o assunto, que quer ignorar o Arturo Vidal. Ele entende que o melhor neste momento é ignorar as palavras do Arturo Vidal. Lembrando que eles estiveram juntos no Chile, conquistaram coisas importantes, disputaram a Copa do Mundo de 2014, fizeram um grande jogo contra o Brasil nas oitavas de final, conquistaram Copa América, ou seja, eles têm uma história, né? É verdade que também tiveram um desgaste já na seleção chilena, mas eles têm uma história e o Sampaoli não quer falar sobre esse assunto, beleza? Ainda falando sobre Jorge Sampaoli, no último vídeo que a gente fez aqui, a gente explicou para vocês que o Sampaoli está fazendo pressão na diretoria por reforços, né? Ele está ansioso pela chegada de reforços. Só que muita gente em outras redes repercutiu isso tirando essa situação do contexto e criando uma crise que não existe. Gente, esse é o perfil do Sampaoli. Não há crise nenhuma com a diretoria. Ele é assim. Inclusive, uma pessoa próxima a ele me disse que ele escolheu o Flamengo por entender que dentro do cenário brasileiro, um local onde ele gosta de trabalhar,
o Flamengo pode proporcionar para ele os melhores jogadores dentro do contexto brasileiro, tá? E que esse é o jeito dele. Ele é ansioso, por onde ele passa, ele pede reforços, ele quer que os reforços cheguem logo. Sempre por onde ele passa é desta forma. A diretoria do Flamengo, Braz, o Spindle, estão no papel deles de tentar segurar a onda do Sampaoli. Não dá para trazer todos os jogadores que o Sampaoli quer, todos os reforços, todas as posições. O Flamengo tem que se preocupar com a questão financeira também. Tem uma série de coisas que cabe à diretoria. O treinador está no papel dele de fazer os pedidos, de ficar ansioso, e cabe à diretoria avaliar o que é viável e o que não é viável. E a diretoria do Flamengo avalia muito positivamente o trabalho do Sampaoli. Quem vive o dia a dia do Ninho do Urubu elogia demais o trabalho dele, o trabalho da comissão técnica, né? Já ouvi de algumas pessoas que a comissão técnica do Sampaoli é muito qualificada e que é talvez a mais qualificada que já passou pelo Flamengo durante a era Rodolfo Landim, incluindo a comissão técnica do Jorge Jesus. Não foi só uma pessoa que me falou isso, tá? Algumas pessoas me falaram isso, que o Sampaoli, a comissão técnica do Sampaoli é muito qualificada e é talvez a melhor comissão técnica que já passou pelo Flamengo na era Rodolfo Landim. Agora, o Sampaoli é um treinador de personalidade, tem as suas características, e a diretoria do Flamengo, como eu falei para vocês, tem o seu perfil também, né? O Marcos Braz tem lá o famoso gelo no sangue na busca por reforços, e isso não vai mudar. Falando em reforços, né? A gente não teve nenhuma atualização em relação à situação do Claudinho, né? Perguntei para uma pessoa se a proposta do Flamengo foi recusada e essa pessoa me disse que não, né? Então, isso aí é um bom sinal, apesar de ser uma negociação extremamente difícil, pelo menos até o momento, o Flamengo não recebeu uma resposta do Zenit, né? Sobre a proposta que colocou na mesa do Zenit pelo Claudinho. De La Cruz também segue a novela, mais uma negociação muito difícil, uma situação bem delicada aí para o Flamengo. O Flamengo sabe, né, que o De La Cruz tem o desejo de jogar no Flamengo. O De La Cruz já aceitou há tempos a proposta do Flamengo, mas esbarra nessa situação do River Plate, que tenta se impor e não reforçar um rival que pode ser um rival direto na Libertadores, já que Flamengo e River Plate podem se cruzar nessa Copa Libertadores. Então, é isso, tem que ter paciência, né? Eu sei que o torcedor fica na expectativa, porque já passou praticamente meia janela de transferências, né? E esses dois jogadores, que são jogadores que a diretoria do Flamengo quer muito, ainda não chegaram. O Wendel, né? O Palmeiras está interessadíssimo no Wendel, está em uma negociação com o Wendel, mas uma negociação extremamente difícil pelos valores. A gente já explicou para vocês que o Zenit é um clube muito rico. O Zenit, mesmo sabendo que topou negociar o Wendel, faz jogo duro, né? Quer uma quantia muito alta ou quer uma composição em que o Palmeiras coloque jogadores, mas não é qualquer jogador, tem que ser jogador que interesse de fato ao Zenit nessa negociação, e neste momento o Palmeiras não está disposto. O Palmeiras conversa com o staff do Wendel, mas até onde a gente sabe, não tem nada encaminhado ou nada acertado. De novo, o Flamengo não abre uma negociação com o Wendel neste momento para não atrapalhar a negociação pelo Claudinho, que é hoje a prioridade do Flamengo. Não é questão de orgulho da diretoria, enfim, não é questão de nada disso. É simplesmente que hoje o Wendel não é mais prioridade e, claro, né, a prioridade do Flamengo hoje é o Claudinho, e existe um entendimento de que se o Flamengo se envolver profundamente numa negociação com o Wendel, vai atrapalhar a negociação com o Claudinho. Agora, tem uma situação que pode ser preocupante para o Flamengo em relação ao Claudinho.
é que o Al Hilal da Arábia Saudita está tentando a contratação do Malcom. A informação que a gente tem é que ainda não fechou, mas existe um interesse forte, né, do Al Hilal, do Jorge Jesus, em cima do Malcom, e a ideia do Zenit é receber pelo Malcom cerca de 50 milhões de euros. Uma grande bolada, né? Se o Zenit vender o Malcom, talvez o Zenit tente segurar mais o Claudinho, enfim. Não sei o que pode acontecer aí, mas o Zenit preza muito pelos jogadores brasileiros que tem, então é uma situação para o Flamengo estar acompanhando esse desfecho nos próximos dias. Beleza, galera? Queria agradecer a vocês pela participação de cada um de vocês por aqui. Não esquece do seu like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, galera.